E a rodada 11 do Campeonato Brasileiro teve mudanças na ponta da tabela, teve crise sendo agudizada, teve time saindo da zona de rebaixamento, teve time afundando ainda mais na lanterna, teve um trabalho interessantíssimo se consolidando ainda mais, teve de tudo nessa rodada da série A, não estou acostumado a falar de Série C, que lá ia eu falar de Série C. E vamos comigo para um balanço de que foi a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá. O Campeonato Brasileiro da Série A que começou no sábado com a vitória do Bahia por 2-1 sobre o São Paulo. A primeira vez que o Rogério Ceni consegue vencer o seu time. O time do São Paulo, né? O qual ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Vasco da Gama querendo sair da crise, mas o Red Bull Bragantino não quis saber. Meteu 2-0 em pleno São Januário. O Vasco não segue bem na tabela, segue ali rondando a zona de rebaixamento. Por falar em zona de rebaixamento, o Sport segue sem saber o que é vencer. O Sport foi até Mirassol e perdeu por 1-0 o gol de pênalti. Segue sem vencer e o Mirassol segue surpreendendo. Segue ali na parte de cima da tabela. Muito boa surpresa esse Mirassol aparecendo aí nesse Brasileirão. O Campeonato Brasileiro seguiu no domingo com Santos 0, Botafogo 1, jogo da polêmica. Neymar tenta fazer gol de mão, é expulso. O Santos, que vinha jogando muito bem até então, de repente o Botafogo vai lá, vence por 1-0, consolida essa sua recuperação, mesmo não merecendo tanto, sendo mais circunstancial, mas o que importa são os 3 pontos. No Clássico Gaúcho, Juventude confirma a má fase e o Grêmio está tentando sair dela. 2-0 Grêmio, sem muito aperreio. Então o Grêmio aí tentando se encontrar nessa temporada. Então a temporada cheia de altos e baixos, perdeu o título gaúcho, eliminado para o CSA na Copa do Brasil. Então precisando aí dar uma resposta. Já o Flamengo vai para a liderança jogando o Fortaleza na zona de rebaixamento, 5-0 no Maracanã, sem tomar conhecimento do Fortaleza, aprofundando a crise do Leão e consolidando aí sua boa fase, agora líder do Campeonato Brasileiro, isolado. Tem um pontinho acima de Bragantino e Cruzeiro, mas é isolado. Ainda no domingo, o Corinthians, frente à sua torcida, decepcionou e somente empatou com Vitória. Sorte do Leão, que não com esse ponto conseguiu sair da zona de rebaixamento e conseguiu ter um vislumbre do que pode ser. Afinal, fez um bom jogo. Hugo Souza, goleiro da seleção brasileira, foi quem segurou as pontas ali pelo lado do timão. Com isso, o Corinthians segue ali sem conseguir acelerar, mas também sem entrar em crise. Já o Vitória conseguiu dar um respiro importante. No Castelão, o Atlético Mineiro foi lá e botou água no chope da festa de aniversário do Ceará. Venceu por 1-0, freando um pouquinho a arrancada do Ceará e dando aí uma consolidada, uma melhorada no Atlético pela tabela de classificação. E falando em Minas Gerais, o Cruzeiro cabuloso conseguiu vencer o Palmeiras 2-1, consolidando esta boa fase do Cruzeiro, que já é vice-líder. O Cruzeiro que contratou um monte de velho, não sei o que, e aí trouxe um técnico novo e tá fazendo um trabalho sensacional. O Cruzeiro vence o Palmeiras por 2-1, que agora já se preocupa no Super Mundial de Clubes. E fechando a rodada, em Porto Alegre, o Flu foi um visitante indigesto pro Internacional, 2-0, deixando o Internacional ali com algumas dúvidas, com algumas pulgas atrás da orelha. Afinal, o time que vinha tão bem deu uma caída. Tudo bem, está bem na Libertadores, é campeão gaúcho depois de um montão de tempo, mas precisa acordar o quanto antes para o Brasileirão. O Fluminense, que não tem nada a ver com isso, foi lá, meteu 2-0, se qualifica entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e vem fazendo um campeonato muito honesto. Agora, com a janela de transferências ativa, pode ser que o Flu possa sonhar com coisas maiores nesse mesmo campeonato. Vamos ver aí como corre essa questão. Bem, e ao fim dessa rodada, assim ficou a classificação. O Flamengo lidera com 24 pontos, seguido do Cruzeiro com 23, o Bragantino também tem 23, são segundos e terceiros lugares. O Palmeiras na quarta colocação está com 22, o Fluminense já chega na quinta colocação com 20, seguido pelo Bahia
com 18 pontos. O Mirassol, o surpreendente Mirassol, é o 7º colocado com 17 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, que vem em 8º, e fechando os 9 primeiros, o Botafogo tem 15 pontos com a vitória sobre o Santos. Na 10ª colocação, fechando a primeira parte da tabela, tem o Ceará, seguido pelo Corinthians, 11º, com 15 pontos. Grêmio, com os mesmos 15 pontos, chegou na 12ª colocação. O São Paulo, em 13º, tem apenas 12 pontos, um pouco melhor que o Inter, que na 14ª colocação tem 11 pontos. E a partir de agora, a galera ali que olha para baixo tá aflita. Nós temos o Vasco da Gama com 10 pontos na 15ª posição e em 16º com os mesmos 10 pontos ali. Na beirola da zona de rebaixamento nós temos o Vitória. E dentro da zona nós temos um estreante nessa edição do Campeonato Brasileiro. Fortaleza entra na zona de rebaixamento com 10 pontos, depois da derrota para o Flamengo. O Santos não saiu da zona, segue nela com 8 pontos, seguido por Juventude com os mesmos 8 pontos e fechando na lanterníssima o Sport com apenas 3 pontos e sem uma única vitória sequer nessa edição do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada, que a gente nem sabe direito quando vai ser, vamos ter aí jogos interessantes. Nós vamos ter Fluminense e Ceará, depois Botafogo e Mirassol, um baita desafio para o Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. O Sport precisando sair da crise, pega logo o Flamengo. Eita, não vai dar pro Leão não. Red Bull Bragantino e Bahia, jogo interessantíssimo, dois times aí querendo ir pro topo da tabela. Quem vencer aí dá um salto interessante. Vitória e Cruzeiro, Vitória buscando se manter longe da zona de rebaixamento, e o Cruzeiro, que é um time aí que tá querendo acelerar e realmente brigar por título. Acho que o Cruzeiro, pela sua história, pelo seu tamanho, pelo tamanho de sua camisa e pelo bola que vem jogando, não pode ter outro papo que não se brigar pelo título. Outro jogo bem legal aí para se acompanhar na volta da Série A após o Mundial de Clubes. O Fortaleza recebe o Santos, dois times em crise, um precisando matar o outro, capaz de ser um empate, os dois querem abraçados. Temos Grêmio e Corinthians no Sul, jogo interessantíssimo também. Os dois times aí que não engrenaram ainda, pode ser a virada de chave, principalmente para o Grêmio, que se vencer engata 2 vitórias seguidas. Já o Vasco da Gama vai visitar o São Paulo no Morumbi, precisando vencer. O São Paulo também precisa vencer. Jogo aí bem complicado, um jogo de semi-desesperados, ainda não estão tão desesperados assim, mas não pode dar mole, senão logo estarão no aperreio. E fechando a rodada, em Atlético Mineiro e Internacional, outro jogo aí bem interessante, porque temos o Internacional precisando se recuperar e o Atlético Mineiro querendo consolidar alguma reação. Vamos ver como acontece, né, esse jogo, mas é um jogo bem interessante. Dessa rodada que a gente está vendo aqui, eu destacaria alguns jogos que eu vejo bem interessantes. O Atlético Mineiro Internacional, que eu acabei de falar, os dois estão buscando uma estabilidade, uma reação no campeonato, não estão numa posição confortável, mas o Atlético joga em casa, querendo aí jogar uma pressão para cima do Internacional. Jogo bem legal de se acompanhar. Fortaleza e Santos, já falei desse jogo aqui quando eu passei a listagem. Jogo de dois clubes que brigam para sair do Z4, os dois desesperados, o Santos numa fase. A gente nem sabe se esse Santos terá ou não Neymar, se esse Fortaleza vai fazer uma grande mexida, como já fez em temporadas anteriores e reagiu. Que times serão esses? Dificilmente serão os mesmos times, então teremos muitas mudanças até lá. Jogo muito interessante para a gente acompanhar, principalmente para quem curte aí a briga contra o rebaixamento. Outro jogo de destaque, Red Bull Bragantino e Bahia. Confronto direto do topo da tabela, mostrando ali que dentre os grandes, dentre aquela briga ali de cachorro grande dos 5, 6 primeiros, quem vai conseguir dar um salto e brigar ainda mais na ponta. Confronto direto, jogo bem interessante. Bragantino forte fora, jogando em casa, e o Bahia querendo aprontar contra o Bragantino. E fechando, Grêmio e Corinthians, outro jogo aí que eu trago de destaque. O Grêmio tentando embalar, o Corinthians tentando se consolidar. Vem de um jogo que era para vencer e não venceu. Então, dois times aí
que também podem ter suas mudanças agora que abriu a janela, vai ter quase um mês para se preparar devido à pausa do Super Mundial. Muito interessante aí essa partida entre Grêmio e Corinthians. Então é isso, turma. Esse foi o balanço da rodada 11 do Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos agora um jogo isolado para completar entre Botafogo e Bahia nesta quarta, Botafogo e Ceará nesta quarta-feira, e depois só quando acabar o Super Mundial, não sei exatamente quando, mas enfim, vai demorar um pouquinho para a gente voltar a falar aqui de Série A, mas se liga aí no canal que a gente sempre traz algum assunto relacionado ao majestoso futebol brasileiro. É isso, muito obrigado a todos, até a próxima.